Ah, chegamos, Ribeirão Preto. Coisa boa, a gente vai conhecer hoje a lenda do fisiculturismo nacional, senhor Fernando Sardinha. Vamos lá conhecer o monstro. Hoje, de portas abertas com Fernando Sardinha. Ah, meu cara, que honra! Até que enfim aconteceu, né? Até que enfim, meu cara! Oh, que felicidade, que honra poder conhecer. Peraí. Obrigado, meu velho. Esse cara é de verdade? É, de verdade. Pelo amor de Deus. É o anãozinho, de verdade. Cara, muito prazer te conhecer pessoalmente. Isso que é o negócio, conhecendo você pessoalmente pela primeira vez mesmo. Bacana. Cara, 9 horas de viagem, Belo Horizonte, Ribeirão Preto. Nossa. Fizemos uma viagem rápida. E, pô, eu cheguei aqui na porta da sua casa e já vi uma obra de arte de cara. Eu acho que você fez rápida. Mais ou menos. Aqui dá bem então pra andar bem rápido também. Cara, que obra de arte na porta da sua casa. Melhor decoração do que isso aqui na porta de casa eu desconheço, cara. A frase é: Porsche é Porsche. Porsche é Porsche, né, cara? Você sabe assim que você realizou o sonho de todo homem brasileiro. Que é de ter uma Porsche na garagem e uma casa maravilhosa para poder morar, né, cara? E eu também sou apaixonado por moto, então eu tenho uma S1000RR, porque é meu gosto, foi meu sonho durante muitos anos. Eu costumo falar sempre, né? Você conta a grana investida, mas a quantidade de coisas que você teve que usar aqui, que foi espiritualidade, você levantar cedo ou levantar tarde, você levantar e não dormir, ou você trabalhar, seus esforços, abdicações de muita coisa, tá aqui. Por isso que nós temos que amar a matéria. Por isso que é bom você pensar a hora inteira, o que eu estou construindo aqui, porque isso aqui, ó, é matéria. Se você não trampa, você não paga as suas contas e não dá conforto para a tua família. Então isso aqui, ó, é realização pessoal, ok, mas eu amo. Pô, isso daqui é demais, cara. Eu vou te falar mais. Um vídeo seu com a sua filha acelerando o carro, cara. Eu ia falar agora. Que cena maravilhosa. Tirou da minha boca, cara. Ô, essa cena aí pra mim pagou tudo, assim. É porque não foi minha realização, né? Pra ela também, graças a Deus. Meu genro, minha família vibra comigo, né? Cara, e ver você como pai fazendo isso, cara, eu acho isso demais. Eu tenho um filho de 2 anos, cara, e assim, eu fico imaginando essa cena de eu podendo fazer com ele no futuro, cara. Você vai adorar fazer as coisas mais simples do mundo, porque talvez as coisas mais simples foram as que eu fiz com meu pai. Então meu pai foi embora e eu só tenho algumas coisas que eu guardo comigo, como a aliança dele que fica comigo, mas eu tenho certeza do que eu estou te falando. Eu realizei tudo o que eu precisava realizar com meu pai, eu não deixei meu pai em nenhum momento específico. Eu cuidei dele até o último dia. Meu pai não foi no banheiro sem mim. Caramba. Quando você para pensar que teu filho tem 2 anos e que a coisa mais importante do mundo é você passar a verdade sua para ele, que você tem orgulho do que você é, isso aqui é legal. Porra, velho. Eu tenho orgulho do que eu sou. Isso que você tá falando é demais, cara. Verdade. Minha filha é bodybuilder. Minha filha vive disso. Ela ganha dinheiro com isso, tem patrocínios, sobrevive. Lógico, tem o patrocínio que ajuda, mas ela faz o que eu faço. Por quê? Porque eu tenho orgulho do que eu sou. A partir do momento que eu tenho orgulho do que eu sou... Eu tenho certeza que ela tem demais de você, cara. E não só pelo seu comportamento com ela, mas o seu comportamento com seu pai, cara. Isso daí a gente educar pelo exemplo, cara. Eu acho que não tem nada assim, porque tem muita gente que a gente conversa, o pessoal fala assim, não, mas eu vou ensinar meu filho a fazer tal coisa. E você sabe que não adianta ensinar se você não é o exemplo daquilo. Ah, não tem dúvida. O exemplo arrasta mesmo. Minha mãezinha tá morando aqui por perto. Trouxe ela para morar perto, justamente porque eu quero honrar minha mãe também. Minha mãe foi suporte do meu pai durante 65 anos. Uau. São 60 anos de casado. Então a ideia ainda, que passou a ser o sonho de 2025, voltou para 2026, que é montar uma nova família. Eu preciso disso, porque os alicerces de uma boa sociedade é a família. Quem está longe desse plano, está longe dos planos de Deus. Eu sou cristão, gosto da ideia de seguir a palavra de Deus dentro das minhas possibilidades. O que eu tenho para fazer agora, que eu posso levar a palavra de Deus para a minha vida. Sendo bem-sucedido é uma delas. Por quê? Porque eu sendo bem-sucedido, automaticamente minha filha mora numa casa em condomínio fechado aqui na Zona Sul. Eu exponho ela menos ao problema da violência. Se bem que Ribeirão Preto é tranquilo. Minha mãe, idem. Se tem um problema da minha mãe, em 5 minutos eu estou lá. Ou seja, eu condicionei as pessoas a entenderem que você ser bem-sucedido faz parte de você trazer todo mundo junto. Meu genro está realizando, a família dele está aqui perto também, no mesmo condomínio da minha filha. Entende? E ele comprou a moto dos sonhos dele também, igual a minha. Aí ele comprou uma outra, não é a compra em si, é um menino de 28 anos que está progredindo na vida. Por quê? 28 anos, super novo, cara. Eu estou lá, eu estou junto. O ginásio foi montado isso, né?
O ginásio foi montado para todo mundo se sustentar de lá. Então, cara, eu tô, graças a Deus, estou numa época muito boa da minha vida. Não, que coisa boa. E a decisão, inclusive, de ter a casa aqui em Ribeirão Preto foi por conta da família, de ficar mais perto da família e tudo mais. Na verdade, Ribeirão Preto é a cidade onde eu perdi e ganhei tudo. Em Ribeirão Preto eu passei fome. Caraca. Em 1982, em específico, foi o ano que minha família passou fome. A época que meu pai era tesoureiro de uma empresa, enfim. Meu tio afundou a empresa porque os planos eram muito grandes. É aquele cara que dava o passo maior que a perna. Apesar de nós sabermos que hoje em dia todo mundo tem que arriscar, os empresários, empreendedor, para você tem que ter riscos, mas não riscos desapropriando a família. E meu tio fez isso e aí ficou todas as dívidas para meu pai, que meu pai sempre foi muito honrado a hora inteira. Então nós perdemos tudo e começamos a pagar as dívidas do meu tio, porque meu pai queria manter o nome limpo. Nossa, e então ele foi vendendo tudo e chegou ao ponto de nós vendermos até a mesa de casa. E sentávamos na janta. Você falando disso com o Roberto Cabrini, cara, muito tempo atrás. Assim, eu sou um cara que eu tenho 30 anos hoje. E eu cresci, quando eu olhava assim a academia, primeiro cara que eu olhava sempre, cara, Fernando Sardinha. Você pode ter certeza que desde sempre, você sempre foi uma inspiração pra mim, tanto nos negócios quanto na vida de treino mesmo. Mas eu lembro que assim, quando a gente fala de empreendedorismo e fala de fisiculturismo, as duas coisas parecem que são a mesma coisa, né? E aí, tudo que você falava na época sobre motivação, disciplina, cara, eu olhava aquilo ali e falava, cara, é isso que eu preciso fazer. Já no meu lado, na parte do empreendedorismo, não consegui ser fisiculturista, nem tentei, mas tudo que você falava, cara, para poder aplicar no empreendedorismo, eu sempre olhei aquilo ali como uma coisa assim sensacional, sabe? E hoje olhar para você e ver que você, não só como fisiculturista, porque como fisiculturista, cara, todo mundo já te conhece e sabe que você é a referência. É muito tempo de carreira, velho. Quem não conhecia o cara com 41 anos de carreira tem alguma coisa errada. Não, isso aí todo mundo te conhece. E sabe que você anda, né, se não for a maior linda da história do Brasil no setor de fisiculturismo. Mas agora, cara, eu posso ver assim de perto você como uma pessoa, primeiro, real, que nem eu te falei, cara, será que esse cara é de verdade? E segundo, cara, com a realização de que é tudo que a gente imagina, né, cara? Que é você conseguir entregar conforto para sua família, realizar os seus sonhos, que é de ter um carro bacana, de ter uma casa legal, de morar perto dos pais, de ter a filha por perto, de ser feliz e de olhar para os pais e falar que tudo que você fez hoje é uma realização total. Cara, isso daqui, pode saber que eu acho que as pessoas, hoje em dia, elas não têm inveja mais sobre o dinheiro que você conquistou, mas eles têm inveja sobre a vida que você realmente vive, sabe? E isso, cara, você pode ter certeza que muita gente olha a sua vida e fala assim, é incrível a vida que esse cara tem. Amém, cara. Amém. Eu tive um trajeto muito longo. Se aos 46 anos de trabalho eu não tiver as coisas, alguma coisa está errada comigo. Sim. Mas me conta um pouco sobre a casa, assim, a ideia da sua casa de tela aqui. Cara, essa casa... Você construiu? Qual que é a história da casa? Eu comprei, ela já pronta. O problema é que teve muitos erros de arquitetura. Então eu tive que fazer todas as modificações. Isso aqui é um parceiro meu, por exemplo, que tive que colocar esse todo. Detalhes, né, que eu tive que colocar para poder melhorar a qualidade de vida. Porque é o seguinte, o problema é o profissional de educação física que ele não seja prático para trazer a educação física, melhorar a vida da pessoa no dia. Já muda agora. Ah, não, daqui 2 anos... Não, daqui 2 anos não interessa, é agora. Um arquiteto é a mesma coisa, ele monta uma casa bonita pra caramba e põe um pergolado que faz chover fora do teu carro. Aí você fala, mas não faz sentido. Se eu tenho uma garagem, tem que ser uma funcional, eu não posso tomar chuva. Se eu chegar bem vestido e eu descer do meu carro, porque no meu carro eu não estou tomando chuva, eu não posso tomar chuva na minha garagem. Não faz sentido. Nenhum. Então eu criei alguns detalhes na casa, que ao longo vou te mostrando tudo, que ela ficou mais funcional. Para poder resolver. Entende? Então nós estamos aqui na porta da casa, se entrar, estaríamos tomando chuva numa hora dessa. Sim, se eu deixasse ela original. Essa parte com todo. Aí tem todos os corzatos, que ela está no ginásio comigo, montou todas as coisas no ginásio. Eu trouxe eles para cá. Então as parcerias, que são os bons relacionamentos, as pessoas entendem da minha competência, então acreditam, as empresas acreditam em mim. Né? Eu tenho 10 patrocinadores, eu sou embaixador dos 10. E por quê? Porque o embaixador, ele é o porta-voz. Ele conhece os números, conhece os gráficos, conhece os vencimentos, né? O que acontece. Venci tal coisa. Puta, aquela empresa era pequenininha, hoje em dia era uma das maiores. Né? Então eu consigo consolidar isso, justamente porque eu quero fazer com que vire a verdade. E tudo que a pessoa, tudo que a empresa quer do outro lado, quando ele está olhando para esse lado, é pegar uma pessoa de verdade, né? Para poder mostrar efetivamente como que é a vida de uma pessoa tendo aquele projeto. E é exatamente o que eu fiz. Eu arranquei um monte de coisa que estava aqui, estava espalhado. Qual ano que você comprou a casa? Foi 2021. 2021, bem recente. 4 aninhos.
Bacana demais. Ainda esses detalhes vão fazer, né? Vou pintar os coqueiros de novo, de branco, tá precisando de retoque. Aí tem esse negócio que não sei o que é extra da minha casa, da Saep, também vou conquistar. Fiz retoques de insufilme com vidros em tudo, forrando tudo lá, então não toma uma chuva em casa. É a parte que você falou que resolveu. Exatamente. Isso, né? Pergolado. Sujar a Porsche não dá, né, cara? Né, velho? Não faz sentido, né? Se eu vou levantar de manhã e venho no meu carro e tomo chuva dentro da minha garagem, não faz sentido. Deixa eu passar aqui pra ver se eu pego um pouquinho também. Linda, tá, cara? Linda, 600, tá com 650 cavalos. Caralho, cara. Nossa, 650 cavalos. Muito bom, muito bom. Esse é um brinquedinho. Todo mundo fala que vale cada centavo. A vida só começa depois da Porsche, né? Coisa boa demais. Mas assim, qual que você sente mais adrenalina? Na Porsche ou na moto? Então, diferentes, né? Diferentes. Por exemplo, essa Porsche eu já pus 340 nela. Nossa! Esses 340 foi numa pista fechada, enfim, que nós fizemos no Matheus Reis 100-200, que é meu amigo, Matheus Dressler. Com a moto eu pus 301, mas não é os 301, o problema é a aceleração até chegar a 100, o 100 a 200 e essas coisas. Só que ao mesmo tempo é uma delícia curtir o dia a dia rodando bonitinho, só escutando o barulho dela. Entende? A sensação de você escutar a sua música e ao mesmo tempo da moto, de você escutar o barulho dela nas reduzidas, em que você vê o vento, né, se dá aquele negócio de abrido na viseira e você sentir outro tipo de liberdade, né? São coisas diferentes, mas eu sou apaixonado por carro e moto desde criança. E quando a gente fala, isso é uma questão de Porsche, mas assim, quando a gente tem alguns quadros que até falam de Porsche e tal, todo mundo quer saber qual que é o grande segredo para conquistar uma Porsche? E assim, eu falo, claro, que você passou por muita coisa e tal. Mas se fosse para você eleger, cara, uma única coisa, aquela única coisa que fala, cara, isso daqui, se eu não tivesse feito isso, eu não ia ter uma Porsche hoje. Cara, a primeira de todas as coisas foi o que eu falei agora. Todo mundo tinha uma linha de raciocínio. Eu era músico, sempre fui músico, sou músico há 42 anos. Entrava a época do axé. Eu tocava alguns axés porque o público o artista vai até onde o público está, né? Então eu tocava, mas eu tinha a minha linha de raciocínio de outras músicas. Então eu preferia continuar com o Emílio Santiago ali. Mas eu tocava algum axé para agradar todo mundo. Mas eu continuava lá. Aí veio a linha do sertanejo, aí o pagode, aí veio. Cada hora tinha uma onda em que o modismo fazia assim, ó. E eu sabia que uma hora ou outra ia cair. Eu, meu pai e minha mãe sempre tivemos essa linha de raciocínio. Então, eu sempre fui professor de educação física, sempre fui musculador, sempre fui atleta. Eu seguia aquele padrão porque eu acreditava que aquilo ali tinha que dar o meu sustento. E aí é que entra o Arley. Quando você acredita que aquele processo, o plano A, vai funcionar, você nem liga para o plano B. Não ter plano B. Porque pensa bem, velho, senão eu teria desistido. As pessoas já tiraram a minha carreira há muitos anos e eu estou com 56, vou fazer 57 esse ano e eu vou subir no físico melhor do que ano passado. Eu sei que eu vou. Por quê? Porque eu acredito. Eu tenho um plano, é o plano A. E nele é que eu vou botar para quebrar. Então quando você começa a desvirtuar muito, sabe, mudando os seus planos, vou dar um exemplo. Uma pessoa muito bem intencionada, de repente começa a fazer educação física. No terceiro ano larga. Um amigo meu falou que vai mudar muito mais dinheiro a medicina. Pum, um cancelamento na vida. Aí entra para medicina, chega uma hora, 3 plantão por semana, não estou aguentando, pintou um trabalho, estou ganhando dinheiro quanto canto, larga a medicina. Ou seja, uma sucessão de fracassos, entre aspas, que ele vai cancelando na vida. Por quê? Porque não teve um direcionamento de um plano A. As pessoas desistem muito também, porque muita gente fala para desistir, ela acha que o treino tá andando. E é muito difícil, né, essa pessoa que está nesse processo de desistência, a gente sabe que a maioria desiste. Desiste no meio do caminho. E o segredo para não desistir é só acreditar. É desse jeito. Acreditar até o final. Eu, particularmente, já deixei de acreditar em mim algumas vezes. Isso é básico, sólido, não tem como falar o contrário. Não, eu sempre acreditei em mim. Mentira. Mentira. É momento de fraqueza, né, cara? Mentira. E eu aponto o dedo para todo mundo e falo, mentira. Porque o ser humano é a coisa mais difícil de você entender que existe nesse planeta Terra. A biologia é a coisa mais variável que existe. A sua impressão digital é a única no mundo inteiro. Então, as ações versus os mecanismos de pensamento são outros. Muitas horas você está na sua casa, está tudo bem, mas você está infeliz, não está legal. E vai explicar isso para você. Então o ser humano, quando ele desiste das coisas e tudo mais, cada um tem suas dores.
Isso é básico. Agora, falar que eu sempre acreditei em mim. Mentira. O que você fazia nessas horas que você estava quase... É aquele negócio básico. Eu tenho uma fé em Deus, que é um ser que para mim é uma coisa muito maior do que nós estamos nesse mundinho, porque foi o Criador e não tem como você provar, não tem como você não provar até cientificamente que Jesus existiu e que isso tem um lance do Criador do átomo, modo de falar, né? Nós temos várias hipóteses, só que se eu tiver razão por acreditar em Deus, eu vou estar muito mais bem servido na minha vida. Se tiver errado, ferrou, né? Perdeu tudo que podia perder na vida, né? Não é? Então, se as pessoas pensam, eu sou ateu, eu sou cristão, tá tudo certo, ok. Mas se eu tiver uma razãozinha no que eu estou pensando, eu não estou entregando a minha vida a Deus a hora inteira. Eu faço por merecer, porque Ele me deu alguns dons. É outra história. Eu acredito que cada um tem o seu dom. Vai falar para mim que um cara que é humorista, nós acabamos de falar, o Igor Fina, ele é um menino sensacional, um menino, quase um filhão meu. Ele tem o dom, o talento da comédia e pronto, acabou. Se ele não desenvolver com esforço, não vai valer para nada. Então, eu tenho o dom, vou ficar sentado em cima do saco, esquece. Essa parte é uma parte importante. E no seu segmento, né, como trabalhando como fisiculturismo, isso aparece demais, né? Tipo assim, o cara que parece ter uma genética, o talento para aquele negócio, e tem o cara que é super mega disciplinado. Sim. Você sempre foi pra colado. Eu sou disciplinado. Você acha que é o cara que é disciplinado que ganha? Eu sou disciplinado. No limite máximo, que seria, por exemplo, no Mr. Olímpia, então você vai... É a nata da nata da nata, é o último título. Então tá, aí você pode colocar lá que a genética é o melhor fator. Agora, pensa comigo, porque eu não tenho genética, eu vou desistir dos meus sonhos? Você não pode ser o melhor Fernando Sardinha todos os dias? Eu não vou ser o Arnold nunca. Eu tenho 1,65 m, o Arnold tem 1,87 m. Nem com todas as drogas do mundo eu vou ser o Phil Heath. E tem vários ídolos no esporte que eu posso me inspirar neles. E eu tenho as minhas conquistas, que não são conquistas só materiais. São conquistas, eu sou realizado. Eu tenho 160 troféus. É recorde mundial. Recorde mundial. O Arnold não tem 160 troféus. Pronto. Mas o Arnold é o Arnold. Eu sou o Fernando Sardinha, aqui do interiorzinho. Então, dentro do processo em que eu tenho um dom, eu toco teclado por ouvido. Nunca tive aula de piano. Nunca tive aula. E toquei profissionalmente com o Oswaldo Montenegro. A maioria da galera acho que nem sabe disso, sabe? A maior parte porque assim, você ficou tão famoso como fisiculturista que, pô, nem assim. E aí eu já sabia, porque eu acompanhava durante um tempo e achei isso incrível, cara. E eu falei, cara, quando o cara é bom em tudo, né, velho? O cara é bom na academia. E nada a ver com esse outro, né? Quando o cara gosta... Delicadeza do teclado, né? A sensibilidade e tudo mais. Mas o fisiculturismo é mais cabeça do que músculo. Mais cabeça do que músculo. Você precisa ter muito mais mentalidade do que músculo. O músculo cresce com a mentalidade. O músculo cresce... é aquela velha história, né? Sempre tem um perdedor que vai falar alguma coisa. Cresce por causa das drogas. Você pode pensar o que você quiser. A diferença de eu ser campeão e você ser um perdedor é exatamente essa. Porque o perdedor acredita que tem uma fórmula mágica. O campeão vai na disciplina. Escuta essa daí, leva pra casa. Bom demais. E vou te falar, e como é que essa mentalidade você conseguiu trazer isso pra dentro da sua casa? O que é que sua casa aqui dentro, como é que ela foi feita pra poder te ajudar a ter a mentalidade boa? Logo na entrada você já vai ver. Vem cá. Vem aí. Você vai ver que já é uma casa de bodybuilder mesmo. A minha casa foi montada em função de ser o meu lar. Eu preciso que tenha um toque de sofisticação, porque eu não gosto de coisas rústicas, não gosto. De gosto pessoal, né? De decoração. Rústico, envelhecido, pátina, não gosto disso. Eu gosto de coisas modernas. Eu gosto de contemporâneo mesmo. E eu gosto de ter os meus aeróbios, porque eu tive a Lion foi minha patrocinadora durante muito tempo, porque eles patrocinam. Tem monstros na sala, né, cara? E tem mais a bicicleta aqui também. Cara, esse aqui eu fiquei Então aqui é o elíptico de terceira geração, é um aeróbio médio de esforço, a escada ergométrica, que é o maior esforço de todos os aeróbios, a esteira, que é o menor, e ainda tem uma bicicleta indoor ali. Cara, 4 tipos de aeróbio dentro de casa. Não tem como fugir disso aí, não, cara. Não tem como. Dentro da rotina todos os dias. Eu montei isso aqui para levantar todos os dias, ou mesmo que não seja levantar, seja à noite, em qualquer horário. No domingo, 11 horas da noite, está chovendo lá fora, não tem problema. Eu vou para minha esteira, vou para minha escada, vou fazer o aeróbio de acordo com o que está no meu programa. Incrível, cara. Quando eu vi isso aqui, eu achei sensacional, cara. Né? E é bom demais porque já une o que você efetivamente faz todos os dias, né, cara? Você está dentro de casa, já executa tudo. E eu gosto das coisas abertas, apesar de ser tudo portas, né? Que são portas, mas eu gosto do requinte.
Então, tudo automatizado para poder fazer com que fique mais aconchegante, né? Uma coisa mais fechada, mais velada. Eu gosto disso. Até porque eu não tenho... Você viu, o menino veio me cumprimentar aqui na porta, eu já acho estranho. Se toca a campainha, eu já acho estranho. Por quê? Porque eu moro num condomínio na Zona Sul, na parte alta da cidade, um condomínio de luxo. Se toca minha campainha, velho... Alguma coisa tá errada, eu não tô sabendo quem é que saiu, passou pela portaria, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque eu já morei em prédios, todo mundo já sabe. E ninguém aqui, gente, é o que eu falo para você do fundo do coração, eu não esqueço de onde eu vim. Isso é tolice. Mas... se você progredir na vida, você tem que ser grato a este progresso, inclusive. Então eu fui muito feliz num apartamento de 45 metros quadrados. Muito feliz. Foram 6 anos. Porque eu deixei o apartamento com a minha ex-esposa e deixei muito bem feito, com tudo. Saí com a mão na frente e outra atrás para tentar deixar o conforto para minha filha e para ela. Então eu fiz como homem de bem, eu fiz todos os meus afazeres e deixei pronto e fui crescendo sozinho. Aí esse crescendo sozinho, eu levei meu pai e minha mãe juntos e fui para um apartamento. E sou muito grato. Mas agora estou numa casa de 220 e vou para uma casa provavelmente maior, porque já tá nos esquemas de fazer novos trabalhos, enfim. Eu sou o mentorado do Pablo Marçal. Então eu escuto muitos conselhos, né? Então eu vou alavancar algumas coisas de consórcios, de leilões, justamente porque eu vou sair daqui. Então eu montei a minha casa, sou feliz, fui feliz num apartamento, mas agora eu tenho privacidade, por isso que eu estou falando. No apartamento eu era mais acessível, agora eu tenho que ficar mais... Não, mas tem gente que fala daquele esquema assim, eu comecei, nasci na favela, e aí o pessoal, os amigos de perto falam assim, então quando você ficar rico, você vai sumir daqui, você vai esquecer as origens. E aí às vezes tem gente que acha que sucesso é você crescer e continuar no mesmo lugar onde você estava. Cara, você deu o maior exemplo do mundo. Melhor, eu vou te dar o melhor exemplo do mundo desse assunto que é maravilhoso, Toguro. A partir do momento, prestem atenção, isso é uma coisa de lição de vida que eu tenho certeza que o velho pode passar. O Toguro está voando. Quando que ele não esteve voando por causa da cabeça criativa? Sempre. Mas agora ele está voando em horizontes muito maiores. Por quê? Porque ele desistiu da ideia de ficar no mesmo lugar que ele cresceu. Você muda o ambiente, você muda as pessoas, você muda as oportunidades, como o Pablo Marçal mesmo fala, das 5 coisas diferentes, né? Que são você ativar novos lugares para conhecer novas pessoas e efetivamente ter melhores resultados com novos caminhos. Então, se eu vim para um condomínio na Zona Sul, eu tenho que ser grato e tenho que continuar querendo mais. Se tiver um outro condomínio maior, eu vou para o outro maior. Por quê? Porque aí eu já trago minha mãe. E depois da minha mãe, aí tem uma amiga da minha mãe que é gente fina e ela está precisando de uma ajuda. Eu emprego ela na minha empresa. É o capitalismo. E o capitalismo é o que faz com que a sociedade cresça, porque aí dentro do meu ecossistema eu devo estar lá, sei lá, quantos patrocinadores e ao mesmo tempo quantas famílias dependendo disso. Esquecemos, passamos por aqui. Ó. Essa casa, ela me seduziu pela falta de porta, você já viu, né? É porque bodybuilder, um pouco largo, não quer ficar batendo a ombro nas portas, nas costas, entendeu? Então o bodybuilder gosta de espaço. E aí veio mais um quadro seu. Maravilhoso esse espaço aqui, hein, Queria que você me explicasse, conta aí. Cara, essa obra de arte aqui, cara, é de um artista que chama Craig. Ele é um dos artistas que também são muito famosos lá dentro da galeria. Tem esse artista já tem quadros na casa de Neymar, Juliana Paz, que coisa maravilhosa. Charles do Bronx. Então é um cara que... Charles é meu amigo. Ele tem uma técnica, né? Que tem uma coisa que a gente fala na galeria, que tem uma sigla que a gente criou e que é o que faz uma obra de arte valer mais, que chama Captec. Que é o seguinte, certificado, ou seja, para ter uma obra de arte ela realmente ser verdadeira, você precisa ter um certificado dela. Não faz sentido eu trazer uma obra de arte para você se ela não é a original do artista. Sim. Então, a primeira coisa é você ter um certificado dela. E provavelmente o certificado está em algum lugar daqui. Já peguei na minha mão, tá ali um instalador deve ter deixado aqui em algum lugar, depois a gente pega ele pra gente poder ver. Tá. Mas ter o certificado que essa é uma obra original é o primeiro ponto. E depois, o segundo ponto é o artista. Quanto mais valorizado for o artista, mais valiosa é a sua obra de arte. Então, por exemplo, se você tivesse um quadro aqui do Leonardo da Vinci, que é o maior artista da história,
Independente se é um quadro, se é um pinguinho na parede, esse negócio já vale muito mais. Já vale muito mais. Então, quando a gente fala de uma obra de arte do Craig, que já é um dos artistas mais famosos do Brasil, e eu falo que ele é um dos artistas mais famosos porque, cara, os números deles dentro da nossa galeria, assim, cada vídeo que ele posta é tipo 6, 7 milhões de visualizações. Isso dentro do Brasil, na Índia, na China, cara, nos Estados Unidos. Velho. E essa é uma obra dele, cara, que assim, a técnica dele também é uma das coisas, né, do Captec. Um deles é técnica. É você reconhecer a obra de arte sem você ter que necessariamente saber que é daquele artista. Então, por exemplo, se você ver esse quadro aqui, ou essa estética em outro lugar, você vai saber que é dele. Vai saber que é dele. Você não precisa ficar tipo, esse aqui é do Craig. Só Sim. de você já ter a estética dele, você já vai saber. Sim. E essa é uma obra dele que é o Espartano Dourado, que é assim... Cara, você pode ver as palavras, né? Inovação, coragem... Não, tem tudo a ver com o que eu penso. Tudo a ver com... Mais uma coisa que foi pontual. Isso foi... Essa foi sua escolha. Pô, eu escolhi com você, né, cara? Sabe por quê? Imagina o seguinte, tem uma parte... Eu fiz psicologia do esporte para poder montar as minhas franquias das Sardinhas Gin. O meu ginásio tem uma franquia. E essa franquia está ligada com a parte psicológica, que é o estímulo audiovisual. O que você vê e o que você escuta te remete ao treinamento com pesos. Isso é básico, sólido. Então lá você só vai escutar músicas de superação. Então se tiver alguma música do filme Gladiador, se tiver uma música do filme 300, você vai sentir muito mais força, inclusive a força é documentada como até 10% a mais de estímulo audiovisual quando você vê pancadas cadenciadas e direcionadas para algum tipo de guerra que foi travada no passado. Então, uma música do filme Gladiador vai te ajudar no teu treino de musculação. Isso é básico, sólido, tá na minha franquia da Sardinhas Gin. Cara, eu super acredito nisso, acho que isso daí é isso mesmo, cara. Tudo que tá em volta da gente realmente influencia aquilo que a gente tá falando. Mas tem muita gente que não acredita, não. Eles acham que o que tá ao seu redor, o que você escuta, o que você vê, não influencia no seu resultado. Então vamos lá. Realiza comigo. Olha o quanto disso aqui, a importância disso aqui, para você fazer uma análise simples. Vamos dizer que eu estou com meu fone de ouvido e estou treinando musculação. Se eu estou fazendo movimentos cadenciados e estou escutando o axé, eu vou querer dançar. Eu vou dançar com uma representatividade visual dessa aqui? Não faz sentido. Não vai. Zero sentido. E se eu escutar uma música que a pancada cadenciada, mesmo que seja um rock and roll que tem a pancada e ó, você já olha, acabou. Seu movimento já vai ser outro. Agora, putz, o seu cérebro não vai conduzir ao treinamento com forças. Então, isso aqui é a mais pura verdade dentro da musculação. Foi genial a tua escolha, porque isto representa exatamente o que eu tenho na minha Sardinha Gin. Se vocês forem lá na minha Sardinha Gin, vocês vão ver que é exatamente isso que eu estou falando. Sensacional. E esse outro quadro aqui, Fernando? Esse aqui tem história, né? Mas nessa época eu já era velho. Que isso, cara? Aqui eu tinha 35. Que é nada a ver, pô. Não é. Tava chipado, hein, cara? Tava chipado também. Mas aí eu tava com uns 15 quilos a menos do que eu tô hoje. 15 quilos a menos? Caramba. E aí eu cresci muito. Não, shapeado você tá agora, tá aí, ó. Tem que andar de lado aqui, ó. Hoje tá um pouco mais marcado, bem mais marcado do que aqui e tudo mais. Aqui eu tava bem no início de uma ascensão de carreira. 35 eu tava com bastante coisa, mas ainda pouco. Como é que foi esse momento aí? Era um momento de apresentação? Não, foi um estúdio que me convidou para fazer umas fotos que estava ligado com o público, não da maromba, mas público aberto à opinião pública. A opinião pública colocaram um gordo, um magro, um alto, um baixo, um musculoso, e eu fui musculoso. E meu pai nesse dia estava comigo, foi meu pai inclusive que ajeitou, nunca mais me esqueci. Meu pai ajeitou, porque estava aqui para cá, ele foi lá, ajeitou, colocou direitinho, ficou para trás, e o fotógrafo tirou a foto. E essa foto ficou célebre nas minhas páginas. Aí uma fã minha, chamada Silvinha, a Silvinha daqui de Ribeirão Preto, a Silvinha fez uma ampliação e me deu de presente colocando meu nome embaixo, e eu guardei para sempre. Tá. E aqui o detalhe, tem muitas parcerias, viu? Móveis Tagliari montou para mim, a Lion é minha patrocinadora do Na Lata com Sardinha, né? Eu tenho uma live todos os dias de preparação. Durante as minhas preparações para a competição, eu entro no meu aeróbio, abro uma live que chama-se Na Lata com o Sardinha. Quando eu te conheci no YouTube na época, eu falei, por que esse cara chama Sardinha, cara? Eu falei, deve ser fisiculturista, deve comer sardinha pra caralho. Aí depois eu fui ver porque o pessoal fala que você era magro. Como que você era magro, cara? Cara, o pior de tudo que era.
Baixinho eu sempre fui, não melhorou nada, não adianta, não importa o GH que vai tomar, que não vai crescer, tá bom? É 1,65 m para sempre. Mas eu posso crescer para os lados. O que aconteceu? Eu tinha uns amigos muito queridos, que foram os meus ídolos dentro da musculação. E lá todo mundo tinha apelido. E um dos meus ídolos, que até hoje em dia, meu amigo, graças ao bom Deus, a maior parte dos meus amigos dessa época que levavam a musculação como estilo de vida, tão vivos, saudáveis, graças ao bom Deus. E o Eduardo Bonaim, que é o meu amigo querido, e ele tinha apelido de tubarão. Só que ele tem 1,88 m de altura. Então os caras olharam, sardinha, eu treinando do lado dele. Aí, no dia seguinte. Sardinha, agora eu entendi. E eu detestei, velho. No dia seguinte eu queria matar todo mundo. E todo mundo, sardinha, fala aí, sardinha. Fiquei puto. Aí eu falei. Só pega desse jeito, né, cara? Se você ficar puto. Se eu ficasse quietinho, né? Ninguém falava disso. Mas que legal, porque hoje virou um negócio único, né? Não tem nenhum outro Fernando Sardinha no planeta Terra, cara. Meu nome é Fernando Luiz. Meu pai era Valdir Luiz. Com Z no final. Não, eu entrando aqui no condomínio, eu falei assim, eu quero ir na casa do Fernando Sardinha. Falou que mas na lista não tem Fernando Sardinha, não, cara. Mas normalmente as recepcionistas, né, todo mundo me conhece, mas como virou um sobrenome. Ainda mais que tinha os novatos aí hoje, eles me contaram. Olha o que você me falou. Ah, do certificado. Vamos lá, cara. Isso daqui é uma das coisas que mais valoriza a obra que você tem. Deixa eu pegar daquela ali que a gente falou, que é o do Craig, né, que é o do artista que eu te falei. Olha isso daqui. Isso daqui é a garantia de que você tem uma obra numerada e que é uma coisa realmente real. Essa obra aqui é como se fosse um documento de carro. Linda, cara. Quando você tem isso daqui, cara, para você vender esse quadro, você tem que pegar esse certificado aqui, mandar um pedido para a galeria para poder alterar o nome do comprador. Sim. E é nesse momento onde a gente pega esse percentual e dá esse percentual pro artista, né, que foi o que desenvolveu a obra de arte. E é por isso que, assim, os artistas, caras, hoje em dia, ao invés deles produzirem muitas obras de arte, o que eles estão fazendo? Eles produzem menos obras de arte com uma quantidade limitada, para que, ao longo do tempo, essas obras vão se valorizando, porque vai passando na mão de pessoas famosas como você. Sim. E quanto mais valorizadas elas vão ficando, por exemplo, um quadro hoje vale 20 mil reais. Daqui a um tempo esse quadro começa a valer 2 milhões de reais, cara. E só esse percentual do artista já faz a carreira dele virar pro resto da vida. E eu vou te falar, não só pra vida dele, mas os filhos, os netos. É mesmo? Todas as próximas gerações vão se aproveitar de um quadro que tá hoje na sua mão. Então daqui 500 anos alguém vai estar com esse quadro na mão e vai falar assim, ó, passou na mão do maior fisiculturista da história do Brasil. Pelo amor de Deus, eu vou morrer. O coração tá sadio. Isso aqui é maravilhoso, gente. Cara, bacana. É o pedigree praticamente, porque a gente fala sempre, né, o que significa pedigree, o registro, certificado. O que significa a competência? É a competência sendo comprovada ao longo do tempo. Você ganha reputação quando você é provado várias vezes durante a sua vida. Com uma única aprovação você não consegue isso. Não é suficiente. E é exatamente o que está acontecendo agora. Legal demais. Isso aqui é uma comprovação das coisas que são ligadas a esse artista. Essa é uma consolidação de competência. E vai vindo, sempre. E que cozinha linda também, né? Ah, é, né? Linda, cheia de coisa da Growth aqui por cima. No meu patrocinador eu coloco tudo à disposição. Eu sou muito louco porque eu tenho toque, né? Então eu viro os rótulos pra frente. Caramba! Mas não eu já sei, ó. Eu vou aqui, ó. Eu já sei que aqui tá o Cookies and Cream. Ah, você é no lugar específico do Cookies and Cream. Eu já decidi outra coisa muito importante que eu vou falar pra todo mundo. Quando as pessoas tentarem dizer pra você que o que você está fazendo está errado, mas você sabe que é certo, não deixem elas te transformarem em vilão. Porque senão você vai arrastar isso pro resto da sua vida. Tem pessoas que brigavam comigo porque eu era organizado demais. Eu não estou errado, não. Então eu virando os rótulos, eu não estou pedindo para ninguém virar rótulo. Na minha casa eu mantenho organizado. E ninguém vai me convencer que eu sou louco. Porque eu não sou. Eu sou o certo. Organização, disciplina, respeito, hierarquia. A minha liberdade termina aqui e começa a sua. Não adianta dizer que o poste vai mijar no cachorro, porque não vai mijar no cachorro. E vou te falar, cara, as pessoas que gostam de criticar e tudo mais, elas são muito mais barulhentas do que as pessoas que se inspiram em você. Porque, claro, tem muita gente que tá te enchendo o saco de ser organizado, mas e a quantidade de pessoa que tá inspirada por isso e agora é muito mais organizado, que não conseguia deixar nada no lugar certo, e agora é organizado só por ver que você vira o rótulo para frente. Cara, de verdade, acontece muito comigo. Muito. As pessoas mandam aquelas fotos mais simples do mundo. Vou dar um exemplo. Tem meu filhão que lá no ginásio tem uma foto dele, Victor Chaves. Ele falava sempre pra mim, né? Eu andava de um jeito, paizão. Hoje em dia eu ponho a camisa pra dentro da calça. Por que isso?
Porque para o bodybuilder, ele afina a linha de cintura e de quadril, melhora o aspecto em X. Isso é provado porque eu sou árbitro. Eu sou formado em arbitragem há 26 anos. E eu dava aula de arbitragem. E na arbitragem, quando você olha alguma coisa cinturada, lembra o bodybuilder. Então, quando põe a roupa, a camisa por dentro da calça em alguns específicos, você afina lá. Você afina a linha de cintura. Então, afinando a linha de cintura, melhora teu aspecto. E a mesma coisa, por exemplo, meninas mandam mensagem para mim dizendo que estão mudando o estilo de música que ela põe na postagem dela. Por quê? Warley, na boa, você é um homem bem-sucedido. Obrigado. Verdade, verdade. Quando você tem competência em alguma coisa, bem-sucedido e tudo mais, você olha uma postagem, a menina pode estar com o glúteo de fora, pode estar com metade dos seios de fora, ela pode estar fazendo qualquer coisa. Mas a música que ela coloca para publicar aquela foto é ou não é chave para você ter uma má impressão ou uma boa impressão? Toda a impressão. Verdade, se ela bota aquela música lá, você já vi quem que é esse tipo de pessoa. Até porque a gente conversando com as pessoas, a gente tem que conhecer elas pelo que a gente vê. Porque a pessoa não mais tem que conhecer o meu interior. Pô, eu não vi essa pessoa. Porque a internet é isso aqui, velho. Vai passando no próximo vídeo. A mulherada quer se vender hoje em dia, porque é a trend do momento, ou é a música que tá em alta. Eu quero que se foda. Eu não vou colocar uma música que não me representa. Não vou fazer isso. É uma postagem, a minha ideia, minha imagem. Aí você aparece você treinando com uma música deteriorando a imagem da mulher, acabando com a mulher, chamando a mulher de cachorra. Não faz sentido. Pra mim não faz sentido. Eu nem curto, nem mas tem muito a ver com a questão da formação de opinião, né? Porque tem gente que forma opinião e tem os que só simplesmente seguem o que outras pessoas estão fazendo. Às vezes ela viu em outra pessoa fazendo, ela acha que é bom, só porque tal pessoa fez, mas a opinião própria dela não tá nem sendo levada em consideração. Verdade. Não gosto. Eu gosto das coisas... organizadinhas. Eu gosto. Na hora que o pessoal veio instalar as obras de arte aqui, você tem que estar certinho, não pode estar torto nem um pouquinho. E detalhe, se eu puder, que algumas horas eu vou falar exatamente os artistas de cada foto. Legal demais, legal demais. Então eu deixo tudo organizado. Né? Esse é o seu cantinho de poder facilitar a sua rotina, para poder fazer tudo que você faz. E muitos eletrodomésticos para facilitar, porque o bodybuilder é isso aqui a nossa vida. Comer. Então o bodybuilder, a comida é o alicerce do bodybuilder. O que eu treinar vai depender do que eu comer e do que eu comer vai depender do que eu treinar. Aqui é um complexo de enzimas digestivas que a Oficial Pharma está comigo há 15 anos. 15 anos de patrocínio, eu sou embaixador da Oficial. Eu estou tomando uma betaína HCl, tá? Isto tudo vai cuidar da parte estrutural do meu intestino e também do trato gastrointestinal, que reflete no mau hálito e também na glândula sebácea, que é a quantidade de espinha, oleosidade da pele, caspa, seborreia e tudo mais. Então eu tenho esse lance de estudar, criei um mecanismo e esse mecanismo virou automático. Então de manhã eu ponho aqui, isso aqui é no café da manhã, lá é antes de dormir, para produção de melatonina, para melhorar a capacidade do meu sono, produção de serotonina, a quantidade de hormônio do bem-estar, na verdade, e o GH, que é da recuperação, o hormônio do crescimento. Então eu tenho mecanismos para manter uma vida saudável. E isso aqui é fazer todos os dias, não adianta tomar uma vez só, né? Every single day. Isso aqui é todos os dias. Cara, isso é demais, porque ter a disciplina de fazer isso todos os dias é um negócio assim que realmente é o que fez você chegar onde você tá, né? É aquele quadro, disciplina. A disciplina vem antes da motivação, porque a motivação não dá para me ligar uma música e eu assistir um vídeo para dizer para mim o que eu tenho que fazer. Não, eu tenho que fazer mesmo quando não estou com vontade de fazer. Disciplina é você fazer o que você não quer várias vezes e mesmo quando você não quer, você fazer com excelência. Ô Sardinha, e assim, digamos assim que eu fosse na casa de 40 mil fisiculturistas, passar assim, o que tem aqui nessa cozinha, na sua casa, que é só o Sardinha que faz, cara? Só você, que é só o seu jeito de fazer as coisas. Só o meu jeito de fazer as coisas? O que um bodybuilder dificilmente faz? Estimular os próprios sensores sem ter obrigatoriamente que tomar alguma coisa de manipulados mais forte. Vou dar um exemplo. Tá. Eu tomo chá de camomila, de erva cidreira e de erva doce, faço um complexo bem forte, mas bem forte mesmo, tipo 2 saquinhos de cada um numa xícara. Mistura os 3? É, os 3. Caraca. Fica um chá maravilhoso, um adoçado com stevia, tá delicioso. Eu uso para estimular o meu relaxamento mental. Muito pouca gente fica sensível a esse ponto. E eu uso um café, que é o café de manhã, para colocar cafeína para despertar. Então eu uso as coisas o mais natureba possível para tentar ficar sensível a hora inteira. Senão, daqui a pouco, eu vou ter que cheirar pó para treinar.
Pô, verdade, não, né? verdade. É isso, que é um pré-treino. Aí outra hora energético, e pré-treino, e energético, e não sei o que. Termogênico. Chega uma hora que os caras estão brincando com o coração. Pô. E se você perguntar para mim, o maior de todos os medos que eu tenho é o coração. Porque meus rins, meus ideais, meus exames são de menino. O Paulo Musi, toda vez o Paulinho fala a mesma coisa. Ele fala, Sarda, um moleque de 20 anos não tem seus exames. Pô, isso é um outro, é um troféu. Cara. Você escutar isso do Paulo Musi... Cristiano Ronaldo, né, não, cara? Que isso, cara. Então, a minha oximetria, sabe? Minha calorimetria é muito forte, eu tenho um valor calórico muito diferenciado. Eu, com 56 anos de idade, tenho uma calorimetria de próximo de 3.000 calorias basais. É a diferença do atleta de elite, né, galera? Isso aí. Mas, enfim, aqui é um lugar bem específico. Esse quadro aqui já era, né? Então, assim, infelizmente, já foi embora, agora que eu vi. Mas que quadro é esse? Esse aí é seu pai? Esse é meu pai e minha mãe, meus dois heróis. O maior super-herói que eu podia ter na minha vida, o cara mais capaz que eu já vi na minha vida. É aquele cara que fazia de tudo. Serralheiro, o carpinteiro, ele é eletricista, ele construía as coisas, ele construía a casa, ele tinha a parte estrutural eletrônica dele, que ele tinha uma antena parabólica que pegava 3.000 canais sem pagar nada para ninguém. E as sardinhas Jim começou com ele. E ele foi o cara que começou a sardinha? As máquinas foi feita por ele, com soldinha, serrinha na mão, não tinha policorte, eu e ele serrando, martelo, lixando, pintando, e eu passava biomecânica e ele fazia a mecânica das máquinas, e assim que eu montei as minhas sardinhas. Aqui são as faculdades que começam a me dar as homenagens, porque tem muitas faculdades que eu sou membro do corpo docente. Presentes, os policiais, eu sou treinador de policial há 40 anos. Caraca. 1,50. No... o tamanho da mão. Então, os policiais, eu sou seguido pela polícia do país todo. Tenho 14 ou 15 membros do BOP que são meus seguidores. Eu tenho, no meu campeonato, eu criei 7 categorias especiais, né? Eu tenho 3 campeonatos no meu nome. 3 campeonatos com o nome de Fernando Sardinha. Tenho Sardinha Classic em Balneário Camboriú, em setembro. Eu tenho o Muscle Contest Ribeirão Preto by Fernando Sardinha, aqui em Ribeirão Preto, em agosto. E eu tenho o Muscle Contest Apocalipse by Fernando Sardinha, também em Ribeirão Preto, em abril. Então são 3 campeonatos chancelados por meu nome. São lindas essas homenagens, porque assim, muita gente quer homenagear as pessoas quando as pessoas morrem, né? Tipo, os campeonatos estão com o seu nome agora, pô. Você tá é o que meu pai falava. Tudo, pô. Exatamente. Isso eu valorizo muito, cara. Tem uma música muito importante que meu pai cantou pra mim a vida inteira e eu fiquei com isso na cabeça. Chama-se, quando você puder ir, chama-se Quando Eu Me Chamar Saudade. Que ela conta exatamente isso. Que ela fala que quando você amanhã, quando eu morrer, os meus amigos vão dizer que eu tinha bom coração. Alguns até hão de chorar e querer homenagear, montando de ouro um violão, para lembrar dele. Mas quando o tempo passar, eu sei que ninguém vai se lembrar que eu fui embora. Por isso que eu digo assim, se alguém quiser cuidar de mim, que faça agora. Isso é maravilhoso. Cara, a história da vida. Mas quer uma coisa para dar até mais embasamento, assim, saber que obras de artistas mortos valem muito mais do que obras de artistas vivos? Porque tem um negócio que primeiro que chama raridade, porque assim, quando uma obra de arte ela existe e o artista tá vivo ainda, ele pode produzir mais, então a quantidade pode subir. Depois que ele morre, ele não pode produzir mais, ou seja, acabou, agora é só aquela quantidade, só tem aquele quantidade de itens. Sim. E aí acaba que o preço do negócio começa a subir. Por exemplo, do Da Vinci, que é do século 1463, cara, as obras, você sabe, né? Museu do Louvre, as obras mais valorizadas do planeta Terra, e tudo isso por conta da pessoa morrer. Mas ter campeonatos com seu nome agora, cara, isso é sensacional. Em vida. Cara. Em vida. E o cara lembrou do século XIV, cara. Isso aqui é estudar, estudioso. Eu lembro que você tinha comentado comigo que você gostava muito do Rock Balboa, né? Falei, cara, o Craig tem uma obra do Rock Balboa que é maravilhosa, cara. E essa obra daqui, pra mim, quando eu olhei, falei, é a cara do Sardinha. E você vê como é que são as coisas, né? Este quadro do Rock Balboa, ele entrou no lugar de um outro quadro de Rock Balboa também, que um amigo meu muito querido, chamado Rodrigo Panazzolo, que é um professor de educação física, uma pessoa muito, muito, muito especial na minha vida, que ele diz que eu sou o Rock Balboa da vida dele, porque eu ensinei mais para ele do que a faculdade de educação física. Eu ensinei mais para ele sobre a musculação e sobre a superação de vida, devido a ele conhecer minha história, saber o que eu já passei. Né? Ele já sabe até, inclusive, quando eu tive as minhas 5 mortes súbitas, eu já tive até isso na minha vida. Então ele achava que eu era o Rock Balboa da vida dele. E aí eu
guardei o quadro tá comigo, nós vamos colocar em outro canto. Mas aí veio outro que remete. Você puxou seu pai, hein, cara? 5 mortes súbitas. Seu pai morreu 15 vezes, cara. Eu tive 5 mortes súbitas em 2010. Eu fui e voltei 5 vezes. Foi uma foi uma hipercalemia que eu tive nas vésperas do Mr. Universe, que eu estava indo para o Mr. Universe. Estava indo como franco favorito. E eu tive um excesso de potássio porque eu tive uma infecção no pé, essa infecção subiu, se alojou na panturrilha, eu não sabia. E ainda eu torci meu tornozelo descendo a minha moto, chegando para treinar. E aí eu suplementei com um anti-inflamatório de diclofenaco potássico. E isso deu uma combinação de potássio muito alto no meu sangue, que foi dobrando porque a infecção ela vai segurando o cortisol ali. E segurando o cortisol, ela traz o potássio junto entre os minerais para poder desinflamar ou desinfectar. E eu não sabia e fui tomando o anti-inflamatório. Resultado, tive um nível de potássio tão alto que começou a dar paralisia em todos os órgãos. Nossa. Então, a cardiologista, Dona Maria Helena, ela em 24 anos, ela nunca tinha visto ninguém ficar vivo com mais do que 7,2 de potássio no sangue. E eu tive 8,4. Nossa, bicho. Então eu fui, voltei, tive mortes súbitas e aquilo me trouxe outras 2 coisas muito ruins, que foi síndrome do pânico e depressão, porque eu começava a lembrar do que significa morrer. Então toda vez que o batimento estava subindo, em algum treino, em alguma coisa, eu achava que ia morrer de novo, vinha aquela sensação e eu cancelava o treino. Aí pelo fato de eu ter esse cancelamento da coisa que eu mais gostava de fazer, me deu depressão. Então eu fiquei triste. E a depressão profunda me pegou. O que me tirou foi eu voltando aos treinos, fazia espaços de série muito maiores uma com a outra, descansava até o batimento abaixar, e com esses descansos eu voltei a treinar mais forte. E aí falei, eu vou me preparar para uma competição, porque aí eu vou ter planos concretos, não vou ficar à base de Rivotril. E aí foi esgotando, tirei todo o Rivotril, todas as Ritalina da vida, e aí fui me curando. Cara, que baita superação, viu, cara? Foi. Porque vou te falar, viu? Passar por tudo isso aí, ainda se manter de pé e melhor ano após ano, cara, isso é sensacional, cara. Parabéns, cara. Você, dá uma agoniazinha. Você é um cara que... Eu já era impressionado com você, vendo você de longe. Mas agora de perto eu sou muito mais fã seu agora. Muito obrigado, velho. É muita... Na hora agora dá um mal-estar, só de lembrar. Nossa senhora, tá louco. Vamos falar de coisa boa, então vamos sair Mas enfim, esse quadro é maravilhoso, né, cara? Porque representa muita coisa pra mim. Pô, como Rock Balboa, o cara é sensacional, fez muitas coisas importantes. E o Craig conseguiu trazer isso pra cá de uma maneira esteticamente bonita, né? E como eu te falei, é reconhecível em qualquer lugar. Você vê que a estética é a mesma. Você pode vir em qualquer lugar, as obras do Craig são a mesma coisa. E um detalhe que eu tinha te falado, que assim, por que uma obra ela vai acabar valendo muito dinheiro ao longo do tempo, né? Porque o tempo vai passando, ele vai permanecendo aqui. E uma das coisas que vai fazer uma obra uma obra valer mais é ela não estragar ao longo do tempo. Sim. Então não adianta a gente querer ter uma obra que ela está estragando ao longo do tempo, precisa daquelas restaurações. Obra que precisa de restauração, cara, ela já começa a valer menos, se o cara restaura de um jeito errado, aquele negócio não anda. Sim. Então por isso que esse quadro aqui, esses artistas novos, né, porque de fato o Leonardo da Vinci, outros caras, eles não tinham a tecnologia que os caras têm hoje. Então de fato hoje eles utilizam tela de pintura. Essa tela de pintura aqui é as mesmas utilizadas nos museus de Paris, Londres. Eu já viajei para essas galerias todas e vi, cara, que hoje em dia a tecnologia que existe hoje é incomparável com as opções que tinha antigamente. Então, esse aqui é um tipo de tela que vai durar 100, 200 anos aqui dentro. Não precisa de manutenção, você não precisa ficar mexendo nela. Só pra você não jogar alguma coisa em cima dela, tá tudo bem, que ela já vai sobreviver por muito tempo. Nossa. E ainda vem com uma moldura que o pessoal chama de moldura de filete, que também dá uma estética bacana, deixa bem esteticamente bonito. Não, ela é linda, Mas que vai garantir isso aí pra você por muitos e muitos anos. Aí na hora que você for repassar isso, ou se você for deixar na casa, porque também é uma das coisas que a gente sempre fala. Quais são os elementos que deixam uma casa valorizada, né? Tá numa localização boa, ela ser esteticamente bonita, mas também as obras de arte que estão na casa dele, cara, faz a casa valer muito mais. Você mesmo falou ali, cara, aquela obra de arte logo na entrada já valorizou mais a casa ainda. Então, cara, obra de arte, cara, é uma das poucas coisas que o pessoal, investidores do mundo inteiro, investem nisso daqui pra poder saber que lá na frente esse negócio vai começar a valer muito mais. Então, os caras hoje em dia que querem
investir em obras do Craig, para poder imaginar que elas estão valorizando, a partir de hoje ela já está mais valorizada por estar na casa do maior fisiculturista da história do Brasil. Sensacional. Isso aí já é um negócio que... Isso aqui pode perceber, tá? O pessoal de fora... Você sabia que tem um público gigantesco do Craig na Índia, cara? É mesmo? Cara, eu competi lá na Índia. O pessoal da Índia é louco com o Craig, cara. Que maravilhoso. Eles acompanham tudo do Brasil. Não sei se você já ouviu falar que eles ficam fazendo aquele esquema de Brasil e Argentina, que metade dos torcedores da Índia torcem pro Brasil, metade torcem pra Argentina. Eu sei. Então os caras adoram a cultura brasileira. Cara, eu fui competir lá no Campeonato Mundial, WBPF, e foi vice-campeão. Vice-campeão. Que bacana, na Índia. Pô, aí pra você ver, o pessoal já gosta disso, cara. E deve te acompanhar com certeza, um público da Índia. Cara, e na Índia tem uma coisa muito legal, os tuk-tuk. Meu amigo, você anda de Porsche 300, mas não anda de tuk-tuk. Pô, aqui agora é a parte que todo mundo conhece do Sardinha músico. Aqui é o seguinte, como sou músico há 42 anos, eu tinha que montar um espaço que eu meio que para me divertir, porque a noite em si, se Deus assim permitir, nunca mais eu vou voltar, né? A noite ela ensina coisas que são ruins para mim, né? Porque à noite, meu pai costumava falar que à noite todos os gatos são pardos. À noite o cara que é sempre super gente boa de dia, à noite ele se transforma num idiota, porque ele bebe e ele acha que ele está descansando e ele está relaxando e foda-se, então ele trata mal o garçom, o barman, ele mexe com a mulher dos outros, ele acaba sendo um cara diferente do habitual. E isto à noite que faz. Durante o dia o cara não tem isso. Ninguém levanta da cama e sai dando porrada nos outros. Não, no final da noite, na hora que você saiu do trabalho, aí você vai, toma uma, e essa toma uma, vira duas, vira três, vira quatro, aí você já fala, relaxei, puta, fiz um puta trabalho hoje, garçom, me serve aqui, porque agora vão me servir e tudo mais. Então a cabeça já muda à noite. E esse é o problema do músico, porque o músico trabalha nesse dia inteiro, né? Exatamente. E também tem outra coisa. Uma grande parte dos músicos que praticamente não tem o que comer direito, modo de falar, se vestem mal pra cacete, vão fumar e beber em cima do palco, vão se autodenegrir, denigrem a imagem do músico. E aí quando chegava eu, meu pai e minha mãe, bem organizados, limpos, cheirosos, de blazer, minha mãe de longo, com a nossa aparelhagem montada, jogo de luz, tudo bonitinho, ajeitado, e chegava para ele, entregava a carteirinha do Sindicato da Ordem dos Músicos do Brasil, registrado, olha, nós temos as nossas regras, o sindicato diz que nós temos que tocar a primeira hora cheia, as demais 45 por 15 de descanso, nós temos direito a 3 bebidas na noite, nós não bebemos bebida alcoólica, no final nós temos direito a um jantar e vamos parar com 4 horas e meia, porque está registrado, está aqui, ó, e o nosso preço é X. O dono do restaurante já estava acostumado com um monte de músico vagabundo, né? E normalmente você já sabe como é que funciona. É o padrão, né? O padrão é aquele cara, e já vou aproveitar e foda-se também, músico esquerdista, vagabundo, que praticamente vai ficar pensando em dividir vai dividir a maconhinha dele ali, e ficar com a droguinha dele ali, fume e bebe ali, toca um Chico Buarque de Holanda, um Caetano Veloso, essa galerinha, que são excelentes músicos, mas para mim não serve como pessoa, como exemplo de pessoa, e normalmente essa ideologia leva um pra noite. Chega lá o dono do restaurante, olha meu pai, minha mãe e eu, uma família. Ao invés do cara achar bom, um cara organizado e tudo bonitinho, não, ele falava, ó, tem um vizinho aqui, que ele é dentista durante o dia, mas à noite ele toca uns pagodes para nós aí, eu pago metade do que vocês estão pagando. Você dá uma meia dúzia de cerveja para ele bebe e se diverte. É o próprio ideal do esquerdista vagabundo, babaca. E que não é profissional, né? Porque tem que ser profissional. Esse teclado é o que eu tocava na noite. Uma mesinha de som eu trouxe só para dar uma organizada. De sempre? Esse foi progredindo, né? Mas esse Gen, ele é italiano e tem vários disquetes, então eu colocava o disquete, eu tocava junto e além de tocar junto, eu cantava e tocava com eles, né? Agora tem o piano, que é um piano elétrico da Clave Nova, da Yamaha, que ele é a própria base, o alicerce dele, né? Ele se liga automático, já está com uma interferenciazinha do microfone que está dando esse chiadozinho que eu preciso ver o que é. Mas neste piano é onde eu me divirto durante o dia, aqui em casa e tudo mais. Aquele é o que eu tocava na noite. Agora eu juntei os dois
E eu pretendo voltar com a música via internet. Quer voltar? Já tenho até empresário. Fazer música mesmo? Já. Que legal, hein, cara? Só que eu vou voltar com o meu repertório antigo. Não gosto de música nova, muito difícil. Se eu conto nos dedos alguma música nova que tenha conteúdo, não só de letra, como de música mesmo. Música, né? A musicalidade, entende? Legal. Eu prefiro a velha guarda, eu prefiro. Então, a maior parte das coisas mais velhas, quer ver? Eu vou tocar pra vocês. Vai. Vamos ver se o homem é de verdade mesmo. So I face the final curtain, my friend, I say it clear, I'll state my case, of which I'm certain, I'll live a lifeless fool, I travel with Aí sim, o cara é de verdade mesmo. Obrigado. Sim, cara. Nossa. Tem outras? Incrível, cara, incrível. Vou te falar, eu não acreditava não. Falei, não é possível que o cara é bom em duas coisas desse jeito, cara. Dá pra fazer samba também, ó. Era só isso que eu queria da vida, uma cerveja, uma ilusão atrevida, que me dissesse uma verdade chinesa, com a intenção de um beijo doce na boca. De cara te levanta a magia. Quem sabe a gente vai se ver outro dia. Quem sabe o sonho vai ficar na promessa. Quem sabe até a vida pague essa promessa. Muita coisa a gente faz, seguindo o caminho que o mundo traçou, seguindo a cartilha que alguém ensinou, seguindo a receita da vida normal. Mas o que é vida final? Será que é fazer o que o Messi mandou? É comer o pão que o diabo amassou? É dentro da vida o que tem de melhor? Senta, se acomoda, à vontade, tá em casa, toma um copo, dá um tempo, e a tristeza vai passar. Deixa pra amanhã, tem muito tempo. O que vale é o sentimento e o amor que a gente tem no coração. Papai, sim! Não, muito bom, cara, muito bom, bicho. Sou apaixonado. Parabéns, cara. É pica, tá? Obrigado, muito velho. Muito bom, bicho. Obrigado. Esse é outro dom da minha vida, graças ao bom Deus. Cara, muito bom. Inclusive, tô vendo ali que tem plaquinhas de negócio também, né, cara? Eu tenho umas plataformas digitais na internet. Eu tenho o Sardinha Evolution, que é uma plataforma de ensino que ganhou alguns prêmios na plataforma Monetize. Legal. Tanto bronze, prata e ouro, que fez mais de 7 dígitos de faturamento. Chama Sardinha Evolution. Durante muito tempo foi meu carro-chefe. Hoje em dia estou fazendo uma reestilização nela, que ela vai ser lançada de novo, e tem mais a minha consultoria particular também, que eu faço também uma consultoria. Fora esses empreendimentos, eu tenho outras plataformas de ensino. Isso eu quero Treino, conhecer, Evolution. Conhecer o Sardinha empreendedor, cara, empresário. Eu tenho algumas coisas, hoje. Graças a Deus. Tem alguns empreendimentos imobiliários, gosto muito de mexer com fundo de renda fixa, leilão. Eu sigo os padrões do Pablo, porque o Pablo é um mentorado muito inteligente, um amigo muito querido, que me ensinou muita coisa. Então, hoje em dia, o progresso de vida veio em função de eu me libertar de algumas coisas que são os amarrilhos. Você se amarra em alguns conceitos e, inclusive, você se dá por conta que agora tá bom. Não, aqui tá tudo certo. Não, vou ficar quietinho aqui.
Eu parei com isso há muito tempo. Eu quero que o meu foguete se incinere, que eu quero subir até umas horas. E dar passos maiores, né? Então eu tô cada hora num canto, né? E se for falar assim, o Sardinha, tirar a parte de fisiculturismo, que é o que você mais aparece e tudo mais, mas como empreendedor, qual que é a principal coisa que você fala assim, isso aqui é o meu top receita, é nisso daqui que eu boto mais energia hoje em dia? Os cursos e programas digitais. Curso e programa digital. Tudo digital, para mim, é o melhor. É óbvio. Você faz daquilo ser um mecanismo para você comprar uma casa no leilão, para você fazer um consórcio que consolida uma coisa e você compra outra. Aí eu vou montar, por exemplo, uma estética de carro. Tem algumas coisas que estão fora disso. Mas a mídia digital é o que fez o alicerce do meu... Uma coisa é o faturamento, outra coisa é a construção de patrimônio, que é onde você vai comprando casa de leilão, vai reproduzindo até fazer o negócio principal. Beleza, então o principal hoje em dia é curso digital e tenta fazer as pessoas poderem ter um pedacinho do Sardinha ali para tentar ser um pouco mais. E o detalhe, você vê como é que são as coisas. Você perguntou uma coisa que está rolando exatamente agora. Eu tenho a minha Sardinhas Gin, que é a minha franquia do meu CT. Eu tenho um CT de, sei lá, 5 milhões e meio de reais montado, tanto dentro quanto fora, com 156 máquinas, uma diferente da outra. Todas minha biomecânica. 5 milhas, né, cara? 5 milhas. Então, é um investimento. Tem podcast, tem 9 ambientes. Tem até banheiro de hidromassagem para fazer banho de imersão, tem cozinha temática para poder produzir conteúdo digital de nutrição, de receitas, que nós vamos fazer tudo isso funcionar. Tem câmara de bronzeamento artificial, tem sala de pose tudo patrocinada pela Protan, e tem o estudo do podcast. Não, cada isto é uma sala. Caraca! São 9 ambientes, mais a parte estrutural, que tem 156 máquinas. E as máquinas são mentoradas por mim. Então todas elas têm um selo by Fernando Sardinha, tem um selo, minha assinatura. Qualidade sua, né? Avaliado e garantido. Eu mudei a biomecânica da máquina, ela voltou para a empresa mudou o gabarito da máquina e passa a vender com a minha biomecânica. Para atender o grau de qualidade que você tem, né? Entendeu? Porque com certeza essas empresas de marca, elas fazem umas coisinhas outras só para entregar mesmo, né? Você chega lá e fala, esse aqui não é o que eu Sardinhas Gin não, nem fodendo. Eu mudo tudo. Sabe esse eixo aqui? Baixa esse eixo, sobe esse aqui, põe esse pegador eu quero que gira, esse aqui eu quero que não gira, esse aqui eu quero cartilhado, afina mais porque uma mulher não consegue pegar. Esse aqui, um cara de 1,90 m não vai conseguir entrar aqui, então põe a regulagem para baixo. Eu vou mudando todas as linhas, os parâmetros de biomecânica da máquina, porque essa é uma das minhas especialidades. Aí eu faço com que a máquina volte para a empresa e ele muda o gabarito. Mexe em tudo dela. Para poder voltar a máquina para mim. Aí ela volta e ele põe um selo. By Fernando Sardinha. Legal. Mas isso que é a diferença de estar numa academia de um campeão, que é você, né, que passou por tudo que passou, e numa academia que, por exemplo, eu não sou fisiculturista. Digamos que eu passo daqui a alguns anos, eu falo assim, cara, tenho 5 milhões de reais, quero investir numa academia. Vou lá na empresa de máquina e falo assim, me dá as mais baratas aí que eu vou gastar ali. Aí beleza, aí você vai na minha academia, eu também gastei os mesmos 5 milhões que você. Mas a diferença... Muito grande. Para mudança de vida. A máquina que funciona para o bodybuilder funciona para qualquer outro objetivo. E o contrário não é verdadeiro. A máquina que serve para enganar uma pessoa, que está enganando. Se você está na educação física e está numa máquina que a biomecânica não é certa, você está enganando o teu cliente. E esse enganando o teu cliente, você coloca 6 máquinas e 30 mil esteira. Aí os caras que pagam para você, para mudar a vida deles, eles não estão sendo ressarcidos com dinheiro, por quê? Porque ele reveza numa máquina com 10. Tem 10 pessoas revezando numa única máquina. Aí ele vai para a esteira, que na esteira ele não precisa de instrução. Ele não precisa do professor de educação física lá dele. No meu ginásio, ou na minha franquia, a Sardinhas Gin é outro conceito. É muita máquina de musculação e pouca aeróbio. Porque o pouco aeróbio, se ele quiser, ele sobe lá e completa. O que vai mudar a vida dele é o ferro. E o que vai mudar a vida dele precisa de professor. Todos os professores da minha linha Sardinhas Gin vão ser treinados e formados por mim. Por você. Aí eu aprovo e ele começa a trabalhar no meu ginásio, senão não. Mãozinha para trás não existe em professor de educação física. Professor de educação física que não treina, não existe. Não existe. É hipocrisia. Eu não vou numa nutricionista gorda. Não faço isso. Nem numa nutricionista que está transparente, parece que ela morreu. Não faz sentido. Desculpe, também, né? mas é verdade. Então, não precisa ter shape, precisa treinar. Porque o treinamento é a forma com que você vai fazer para você, para depois passar para os outros. O feeling é diferente. Como que você vai ensinar um negócio que você não faz nem para você, porra? Exatamente. Não, isso aí não dá não, cara. Eu também não respeito isso não, infelizmente. Não é, não dá para respeitar. E a Sardinhas Gin é tudo isso, é envolvido. Lá é proibido música X, Y.
As luzes, as cores, a cromoterapia. Você apaga e liga a luz para dar melhor a capacidade neuromuscular. As máquinas são colocadas em lugares específicos com layout. Então você vai fazer perna, por exemplo, você está só um canto. Você não fica fazendo ir lá buscar outra máquina e aqui. Você fica só lá. E aí, do lado do quadríceps tem glúteo e o glúteo femoral, porque eles ficam se comunicando. Então tem todo um processo. A franquia Sardinhas Gym, ela é isso. Inclusive os parceiros. Os parceiros são iguais. Exemplo, Zeus Tecnologia. É um telão de 4 metros por 2 metros. Nós ligamos o microfone de lapela, ligamos no som da academia, que é da Definix. Aí a Definix, o cara está palestrando e a câmera filmando o atleta, né, na máquina. O cara assiste dentro da academia, no telão de 4 metros por 2. E escutando o cara falar. Nossa, que doideira, hein? Entendeu? Doideira demais. Então a Sardinhas Gym tem esse conceito. É um conceito de mudar a vida da pessoa com a musculação. E é muito melhor, então, por exemplo, ao invés do cara tentar ter uns 5 milhões e quer investir na academia sozinho, é muito melhor ele pegar uma franquia da Sardinhas Gym. Mas uma franquia sai muito menos. Menos que isso? Muito menos. Quanto custa uma franquia da... Porque na verdade é o seguinte, pensa comigo, os meus 5 milhões de investimento, 5 milhões e meio, que nós temos a base esses dias atrás, é para poder montar um ecossistema para que a minha família se sobreviva de lá. Então minha filha, meu genro, minha ex-esposa sobrevive de lá, minha mãe entra lá, minha mãe treina, meus cunhados treinam lá, meus amigos mais íntimos, os que são atletas, eu posso produzir o conteúdo que eu quiser, eu abro a academia fechada. A Sardinhas Gym é fechada, por isso o investidor não vai precisar de 5 milhões. O investidor ele vai gastar 1 milhão. 1 milhão? Caramba. Entende? Por quê? Porque eu tenho os parceiros e os parceiros entram na minha franquia. Só que a diferença é que eu vou ser sócio majoritário de todas as minhas franquias. Então você vai participar também do seu projeto, você vai trazer o investidor para ele. Não vou deixar cair a qualidade, de jeito nenhum. Legal, cara. Esse é o seu nome, né, pô? De jeito nenhum. É meu nome? Não. É eu que vou estar lá. Eu mesmo vou. E os professores vão ser formados dentro da Sardinhas Gym. Isso é muito legal, porque eu já vi franquias em outros lugares que você vai pensar, mas que deve ser, sei lá, 18ª franquia da pessoa, porque você não deve nunca ter pisado aqui. Nem fodendo. Eu vou estar em todas, e mais, eu vou fazer presença VIP em todas as unidades. Vai lá para o pessoal te ver. Vou fazer lá, né? Vou lá dar aula para os alunos, vou lá dar aula para os professores, conversar com os professores, exemplificar o que eu preciso, que façam o código de ética. Tem muita importância nisso. Jeito, né? Eu não posso perder a mão. Os bois engordam no olho do dono. No olho do dono. Não adianta, né, cara? O negócio não anda sozinho se não olhar. Vamos conhecer o resto da casa, pô? Vamos. Deixa eu conhecer o restante, cara. Aqui eu fiz tudo, aqui virou um quarto de hóspede e da minha filha, e eu coloquei alguns quadros que foram desenhados na mão por fãs. Né? Lindos, cara. Então os fãs pintaram em função de ver uma foto. São tatuadores, desenhistas, enfim, que sempre me presentearam. Não, muito bacana, pô. E foto com a sua filha, né? Que você mais gosta, né, cara? Essa é minha princesa, minha princesa. E fazer uma dela tá na Porsche agora, acelerando lá. Né, velho? Muito bom, cara. Já fizemos algumas coisas, mas ainda essa temos que realizar. Aqui eu coloquei a ideia de colocar tudo eletrônico aqui para poder o espelho refletir a banheira, e aí eu uso as luzes da banheira para refletir aqui, à noite fica lindo. Então isso que levanta e consegue ver tudo lá fora e já reflete uma São duas portas e aí o espelho reflete a banheira. Isso que não tinha quando você comprou a casa. Não, imagina. Isso aqui tudo foi montado por mim, tudo. Pô, e elétrico. Tudo elétrico. Tudo elétrico. Aqui, por exemplo, também tudo elétrico em função de controle. Eu preciso. Os controles para mim ficam melhores. Eu fiz aqui o visual mais baixo, ou seja, mais escuro, nem coloco grandes luzes fortes em nada, justamente para ser o lugar que fica fechado. Eu não deixo isso aqui entrar aberto e tudo mais. Só que o que eu fiz? Eu tive que colocar as minhas adaptações. Então eu pus blackout, aqui blackout, mas isso aqui é uma porta. Que vai para a piscina. Ah, pô, aí sim, já vai direto para lá. Né? Então é uma forma de eu poder fazer à noite, por exemplo, se eu quiser e tal, eu entro na piscina, já saio e vou para o meu banho. Mas o meu quarto em si, eu deixo ele o mais reservado possível, justamente para ficar uma penumbra para baixar. Se tiver preto, não é branco, das outras persianas. O espelho reflete a escuridão. As luzinhas pequenas são todas são vedadas,
né? Então é mais down para não ter esse lance de ficar com luzes durante o sono. Até isso afeta no resultado, né? Até isso eu me preocupo. Então a ideia é que sempre eu coloquei também isso aqui, ó, espelho colado no vidro. É uma ideia minha. Eu colei um espelho no vidro que antecede a porta. E nas outros quartos são iguais aquele espelho. São portas para sair para fora. Só que o problema, o espelho ele dá amplitude e vira um closet. Não importa onde você esteja. Isso entende? É verdade, cara. Ele deixa com um ambiente muito maior do que muito maior. Dá a impressão que tem o dobro do tamanho. Esse armário eu inverti, ele era ao contrário, ele estava com as costas dele aqui e essa televisão nas costas dele. Virava um home theater aqui e por trás era um closet. Eu falei, não. Batendo o ombro aqui não funciona. O que eu fiz? Tirei, coloquei o suporte, inverti ao contrário o armário e colei lá. Né? Aí tem aquelas coisas. Pô, essa daí eu quero ver, hein? Essa coleção aqui, de relógios, cara. Cara, eu sou apaixonado. Deixa eu ver essa coleção aí, cara. Olha que joia. Coleção de relógios e de... Eu sou apaixonado por relógio. Essa aqui é a plataforma Sardinha Evolution. É a minha logo. E olha só. Pô, todas as fotos, cara. Ela mandou fotos da história da minha carreira. O seu legado tá todo aqui dentro. Pô, fera demais, hein? E meu paizão. Eu lembro dessa pose sua, quando era novo eu lembro dessa pose sua aqui, cara, nos campeonatos. Eu faço os pacatos sempre lá. Então foi uma fã, uma querida Thalita. Cara, incrível, tá? Incrível. Que fez isso pra mim. Olha, uma das primeiras fotos da minha carreira, eu com 15 anos, 16 Você tinha 15 anos aqui? Não, isso aqui é mentira. Eu não tinha 15 anos aqui. Ué. Tinha 15 anos, cara. E é isso aí. Esse aqui foi o segundo campeonato que eu entrei. Cara, velho, com 15 anos é impossível ficar desse tamanho, cara. Acredita, meu amigo? Nossa. Aí eu tenho coleção de óculos também, que eu tenho alguns óculos que eu gosto muito. Você é bem fã de óculos, né? Tem bastante. Eu gosto sim. E sou militar, né? Então eu sou treinador de policiais há muitos anos. Qual é essa história de ser 40 treinador anos. de militar? Os militares, eu sempre tive ligação porque eu queria ser militar. Mas aí eu tive que encerrar a carreira, num andamento, estava indo para fazer essas coisas. A fome chegou antes, né? Foi quando meu pai e minha mãe perderam tudo que tinham por causa de um tio específico que faliu a empresa deles e meu pai e minha mãe tinham aplicado tudo que eles tinham lá. Né? Meu pai tinha herança, nós tínhamos chácara, casa, tinha bastante posse de imobiliária em São Carlos. Eu sou de São Carlos, nasci em São Carlos. E aí nós perdemos tudo porque meu tio foi um cara que crescia além da conta, né? Um cara que tinha uns passos muito loucos. E meu pai era o tesoureiro porque era o único que tinha nome limpo. E por causa disso, meu tio foi embora, desapareceu de uma hora para outra. Sumiu? Sumiu. Que sumiu. Isso, cara. Deixou todas as dívidas quando ele viu o barco afundar. Então meu pai quase enlouqueceu, porque ele tinha o nome dele sujo e para ele era o fim do mundo. A honra do meu pai era coisa fora de padrão. Por isso eu sou tão Se ele tinha um nome tão bom, né, para poder fazer tudo isso. Então nós fomos pagando, ele foi vendendo tudo. Nossa. Vendeu tudo e nós ficamos na miséria absoluta. E nessa época de miséria absoluta é que, né, teve essas coisas todas, enfim. A época de meu pai sentar na mesa do jantar e chorar, porque ele não tinha... Nós dividíamos um filão em 3. Eles cortavam as 2 pontas, eles comiam as 2 pontas e eu comia o miolo. Nossa. Todo jantar. E agora você como empreendedor, você já viveu isso na pele, que você sabe da história do seu tio. Qual que é o limite assim, de ser ambicioso, de querer crescer e o limite de ultrapassar o risco que nem ele ultrapassou? Petulância. Quem passou fome é proibido ser petulante, na minha opinião. Quem passou dificuldade, quem começou do zero, é proibido ser petulante. Tem que ter humildade a hora inteira. A humildade não significa você pensar baixo. Humildade tem uma frase muito importante que ficou comigo para sempre. O que é humildade? Fazei bom juízo de si mesmo e proclamai ao mundo o fato, não em altas vozes, mas sim em grandes feitos. Ou seja, você é humilde e pronto, acabou. Não precisa ficar falando para os outros, nem precisa ficar se rebaixando. A humildade demais enche o saco. É chato pra caralho a pessoa muito humilde. É chato. Não tem aquele amigo seu que é muito legal, mas ele é muito chato porque ele é humilde demais, se menospreza, toda hora se denigre? É um saco. Você acaba não respeitando muito esse cara, por mais boa pessoa que ele possa ser.
Então, eu cresci pensando que a petulância é que não podia chegar. Eu não preciso obrigatoriamente pisar em cima da cabeça de ninguém. Então eu preciso obrigatoriamente ser bem sucedido, porque já vai estar significando a mesma coisa. Entendeu? Meu pai me ensinou uma frase também, que eu tenho certeza que vai servir para vocês. Eu tenho certeza para você também, meu amigo. Muito obrigado. Conta aí, que agora eu quero saber. Isso é tão importante assim? É uma frase muito importante para você crescer e não ter que obrigatoriamente ficar respondendo para ninguém. Vida longa aos meus inimigos para que eles assistam de pé a minha vitória. Tudo aqui na minha casa é pensado. Como seria eu com a minha parceira? Né? Isso é básico. Eu sou homem, eu nasci para ser pai de família. Isso é uma coisa que eu vejo você falando, cara. Dá pra ver no fundo do seu coração que é um negócio que você valoriza demais, né? Ter a família, você acha que isso é uma coisa extremamente importante. Olha, pensa bem comigo, velho. Imagina alguma sociedade sem família, velho. Não existe. A procriação, o ser humano acaba. As ideias da família, a família vai dentro de um restaurante e gasta 15 vezes mais do que um moleque com 10 moleques do lado. É uma cerveja e 10 copos. A família vai e janta. Entende? A economia, pum. Isso é básico, sólido. Quem discute isso, eu nem quero discutir porque eu não tenho tempo para eles. Eu não tenho tempo para perdedor. Eu não perco o meu tempo. Eu não respondo hater. Eu tenho 900 mensagens. Por exemplo, lancei um vídeo. Tem lá no mínimo 300 e tantas mensagens. Todo mundo falando alguma coisa boa. E não é puxar meu saco. É só mandando energia boa. Tem um vagabundo, eu vou responder o vagabundo? Não faz sentido. Eu não tenho tempo para perdedor. Eu tenho tempo para progredir na vida, para colocar dinheiro no meu bolso, para poder ter dinheiro suficiente para ver uma mulher pedindo esmola e que eu estou vendo ela há anos fazer aquilo. Aí eu vou lá e pum, dou um presente para ela. Quando você tem a certeza de que você está ajudando de coração. O que ela fizer depois com o dinheiro não interessa. Mas eu estou produzindo conteúdo para a minha vida para que eu possa ter esse dom de ver alguma pessoa que está precisando e vai lá e pum, ajuda. É bom, hein? Faz um bem para a cabeça, para o coração. Você sai de lá vitorioso da vida. E é uma grana que você sabe que para você não vai fazer falta. Por isso que é bom a gente pensar a hora inteira, né? Até que ponto que eu estou sendo útil para a sociedade? Se eu estou sendo útil para a sociedade pagando essa palhaçada de impostos, é obrigatório eu ver menos pessoas pedindo dinheiro para mim. Não faz sentido. Só que ao mesmo tempo, como você para pensar, isso já é uma coisa bem, uma resposta, né, na verdade, já é uma linha de pensamento. Quando você para pensar que tem mais gente com um auxílio do que a carteira assinada, já é um fracasso absoluto. Isso é a maior imbecilidade que o país pode fazer. É simples. Não, você vai me tirar o meu ajuda ao auxílio? O ajuda ao auxílio, ô vagabundo, é você trampar. Vai trampar. Você não precisa ganhar os 600, você vai ganhar 2.000. E aí você se transforma num empreendedor, se for o caso, tendo o CLT em segundo lugar. Vai trampar em dois empregos, igual eu fiz, que eu tenho 5 profissões diferentes. Mas não, quando pensa no auxílio, vai tirar o cara do CLT. E o CLT é o cara que vai trabalhar pra caralho para depois comprar a empresa que ele é CLT. Essa é a mentalidade. Minha forma de pensar. Óbvio, mas eu não sou idiota. Por isso eu sou bem sucedido, porque eu não sou idiota. É aquele negócio, mostra o resultado. Homem foi pago ou o homem é revalorizado enquanto ele tem utilidade. Esse é útil. O que você fez? Eu mudei meu físico. Então você é um bom professor. Eu mudei minha forma de pensar. Eu treino todos os dias. Você é um bom professor. Não, mas eu falo de finanças e tudo mais. E onde você mora? Eu moro num casebre. Não faz sentido. É o resultado das tuas escolhas que faz você ser bem sucedido. E o detalhe, para mim, bem sucedido é você ter reconhecimento de pessoas que são vitoriosas também. Isso é o mais importante de tudo. E não de pessoas que não, meu velho, falar que você é bonitinho, tem 30 pessoas para te falar, tem 30 mil, que bonitinho. Agora, alguém assinar por você vir aqui e me dar um quadro, uma coisa tão linda dessa para tentar fazer com que o meu nome aumente o branding daquele artista, que eu não consigo fazer 1/10 do que ele fez, isso é reputação, isso é realmente importante, isso é sucesso. Minha opinião. Não, saber que seu nome tá do jeito que é, né? Não, você pode ter certeza, cara. O tempo passou, sua história foi construída e seu legado vai ficar pro resto da vida. E passando como você falou. Como você venceu, muitas pessoas estão vencendo como você também, cara. Isso é lindo de ver, cara. Lindo de ver mesmo. Que assim seja.
Quero fazer algumas perguntas pro Sardinha, vamos ver como é que ele reage a esse tipo de coisa. Vai ter a pergunta de podcast de rápidas, aquela bate-pronto? Perguntas rápidas. Vamos lá. Vamos sentar no sofá, pode ser? Vamos. Então vamos lá. Aí, ó, vamos lá, que eu separei algumas perguntas pra gente poder fazer e vamos deixá-las aqui. Vamos lá. Vai funcionar da seguinte maneira. Falo bate, você volta com o Fernando Sardinha. Beleza? Bate, volta com o Fernando Sardinha. Então, não tem número de palavras ou eu preciso dar a minha forma de pensar e explicar? Pode explicar. Tá. Vamos lá. Muito melhor. Vamos lá. Bate, volta. Com o Fernando Sardinha. Vamos lá. Sardinha, vencer um campeonato ou ganhar R$1 milhão? Vencer um campeonato. Por quê? Porque um campeonato significa muito mais do que R$1 milhão em termos de estrutura de vida. Eu, para fazer 5 repetições a mais, eu vou usar essas 5 repetições a mais que eu consegui fazer nos outros negócios. Eu vou conseguir mais de R$1 milhão. Caraca. Dinheiro ou liberdade? Liberdade, sem sombra de dúvidas. Não existe nada mais importante para o ser humano do que a própria liberdade da vida. Dinheiro traz liberdade em muitas horas, mas a liberdade de você ter as suas ações livres mesmo, que é exatamente o que nós mais queremos de uma forma geral, a liberdade, ela pode inclusive trazer a conta de você comprar alguma coisa mesmo, de você pegar o dinheiro e conquistar. Liberdade para a vida, velho. Liberdade, coração em paz, tenho a minha religião, minha ideologia sexual, minha ideologia política. Liberdade, eu tenho que ter. Isso é básico. Sócio de confiança ou trabalhar sozinho? Eu prefiro trabalhar sozinho em algumas coisas e sócio de confiança para outras. Por quê? Na Sardinhas Din eu sou sozinho. É o alicerce para poder montar uma franquia. Aí na franquia, sócios de confiança. Treinar sozinho ou treinar acompanhado? Para mim, treina sozinho. Eu treino melhor sozinho, ou se for um cara muito aguerrido, não porque eu sou do caralho, não. É porque o nível de concentração, eu não converso sobre coisas aleatórias além do treino. Normalmente eu estou no treino concentrado, então eu prefiro treinar sozinho. Treino pesado ou treino inteligente? O que vale mais? Treino inteligente 15 vezes. Treinar pesado, até um jumento puxa bastante carga e tudo mais. E ele não vai ter hipertrofia, e não é questão da hipertrofia. Precisa ter um corpo que seja funcional. Então eu treino musculação, mas eu faço pilates, eu tenho alongamento, eu tenho flexibilidade, eu sento, eu deito, eu corro, eu faço meus aeróbios fortíssimo, tenho o coração em paz, eu tenho meus exames. Então eu não sou um cara, não sou um fisiculturista que só é um monte de massa muscular. Eu tenho arte marcial, luto, faço jiu-jitsu, karatê, judô, fui judoca de carreira, tenho carreira no judô. Já fui também atleta de natação. Na minha infância eu ganhava tudo quanto é evento na época de região de São Carlos, com 7, 8, 9, até os 11 anos. No judô eu já fui vice-campeão sul-americano. Então eu já tenho carreira em outras coisas que trouxeram equilíbrio. Hoje em dia eu faço pilates com a minha professora Ariela Borges. E eu sou, modéstia à parte, eu sou um dos melhores alunos dela, mesmo com a minha massa muscular. Uma fera. Quem vence, o talentoso ou o disciplinado? O disciplinado, sem chance. Eu vejo um monte, no meu dia a dia, eu vejo todos os dias, em alguma publicação no YouTube, em qualquer hora, eu vejo o disciplinado ganhando do talentoso preguiçoso. Vê isso Porque assim, começou a rolar na internet uns papos viral aí falando que não, que o disciplinado ele pode tentar, mas quando o talentoso se esforça o mínimo ali, ele já consegue ganhar do talentoso. Bobagem. Um caso à parte, tudo bem. Exceções à regra, tá tudo certo. Tem caras que são muito bons. Vou dar um exemplo básico. Nós temos dentro do fisiculturismo o Ramon, que é o nosso único Mr. Olympia Classic Physique. Ele ganhou o Mr. Olympia. Então tá. Todo mundo só falava da genética do Ramon. O que ele estava fazendo? Pós-campeonato, ia no Mr. Olympia, pegava em terceiro, pegou em quinto a primeira vez, depois foi vice e tudo mais. Quando ele foi para o Arnold Classic, o que ele fez? 2 meses parado. Por quê? Eu tenho a genética, eu posso descansar. Eu fiquei 2 meses. Aí veio um outro cara, emergente, que não ganhava de ninguém, treinou igual um maluco, não descansou 2 meses e meio e ganhou dele no Arnold Classic. O raio. Aí ele amarrou as calças e entendeu que não adianta nada ter genética e parou de parar 2 meses. Esse ano ele ganhou o Mr. Olympia e treinou 2 meses na academia do prédio dele, mas treinou.
e fez dieta, segurou, não saiu comendo igual um louco. Como é que ele está? Todo mundo está achando que ele vai entrar no Arnold Classic daqui 3 semanas. Então, a prova viva disso sou eu. Eu tenho 160 troféus. Nenhum atleta no mundo tem 160 troféus. E a minha genética não é melhor. Cara, incrível. E na parte de empreendedorismo, foca em um projeto só ou tentar lidar com vários projetos ao mesmo tempo? Porque hoje o empreendedor fica louco com isso, né? Tipo assim, ele começa a ganhar dinheiro com um, aí já começa a aparecer 3, 4 oportunidades. Sim. Minha forma de pensar, se você tem aqui de conhecimento e aqui de boa vontade, você começa a fazer tudo para estar preparado para as oportunidades. Faz inglês, porque precisa uma hora. Faz eu tenho um curso lá do Pablo Marçal. Do que é? É um curso de mentoria, para você entender que você pode ser um vencedor, que você tem que governar a sua vida, não deixar para o capitalismo ou para o socialismo. Deus o livre guarde, bate até na boca, né? Senhor, me perdoe por colocar essa palavra na minha boca, mas enfim. Então, trazer conhecimento para cá e deixar aberto para você pegar as coisas que vão pintar na sua vida, você tem que estar pronto, tem que estar preparado. Então, se você não estuda, se você não trampa, não adianta, você não vai adquirir esse nível de conhecimento para descobrir o que é melhor. Você olha o horizonte e vê um monte de opção e não vê uma coisa clara. A musculação foi o que me tirou da miséria. A música também. Eu fui tirando as duas conclusões. Só que aí eu descobri que a música, se você não tem um padrinho para música, eu tinha que tocar na noite a vida inteira. E à noite eu dormia tarde, eu tinha que lidar com um monte de gente fumando, um monte de bêbado, eu enfrentava dono de restaurante que menosprezava e tudo quanto é tipo de bandalheira. Era briga, era garrafada, o cara era 4. Larguei. Por quê? Porque eu prefiro acordar às 5 horas da manhã e dar aula de personal trainer. Aí com a aula de personal trainer eu fui me transformando não num CLT e sim num autônomo até poder montar o meu ginásio. Eu monto o meu ginásio e hoje em dia eu acordo a hora que eu quiser. Beleza. E vamos lá, sobre treino. Dia ruim de treino ou um dia de descanso? O que é melhor? Cara, eu vou falar que é um dia de descanso. Sabe por quê? Porque um dia ruim de treino não significa obrigatoriamente que naquele dia você tinha que treinar. Se você usa o teu feeling, você descobre que o descanso é onde vai crescer. Então, de repente, naquele momento, com tudo dando contra, e você sabe que se treinar naquele momento vai prejudicar o teu sono, você não está com a cabeça, você pode se lesar, porque você está com descontrole, é melhor você descansar. Entende? Então, eu diria que é relativo, mas se eu tivesse que escolher um ou outro, melhor ainda. Se eu estou num dia ruim e vou e treino, eu fico melhor. Também é uma coisa a se pensar. Mas, como o meu planejamento de treino é tão bem feito, que o dia de descanso é dia de descanso, velho. Acabou. Nem estou preocupado com aquilo. Por quê? Porque está na programação. Entende? Eu não preciso treinar forçado, por exemplo. Então, dentro da musculação, a visão é o que é programado e o que precisa ser desprogramado para ter melhor resultado. Tudo ao contrário. Não comi, não bebi, estou sem dormir. Eu vou treinar? Tá. Se você for muito marrudo, talvez seja bom. Vai te fazer bem. Produzir endorfina, dopamina depois do treino. Ok. Mas você estava com um número calórico lá para dentro para você poder treinar? Não. Você bebeu a quantidade de água? O rim também não. Dormiu o suficiente? Também não dormi. Entende? Então, pensando com a inteligência, é relativo a uma pergunta com a outra. Mas eu prefiro, eu acho que o descanso é bom. E por último, Sardinha, desistir do Brasil ou continuar acreditando que isso aqui vai dar certo? Esta é a pergunta mais plano A e B e vai contrariar tudo que eu falei aquela hora, naquele momento específico, que é o seguinte: eu tenho o meu plano A. Meu plano A é exatamente o que eu estou fazendo. Exatamente o que eu estou fazendo, velho. Eu não tô fugindo nada, é exatamente o que eu estou fazendo. Eu estou pegando algumas coisas, preciso vender isto para melhorar aquilo, porque eu vou pegar o consórcio, jogar ali, depois eu entro no leilão aqui e pego o consórcio com o leilão e tal, não sei o que, meu patrimônio, pá, eu estou indo nessa. Isso a parte empreendedora. Eu vou competir esse ano e vou entrar melhor que em 2025, eu prometo para mim mesmo. Por quê? Porque por mim. Então eu tenho os meus projetos, eu tenho os meus planos A, mas se aquele bandido ganhar de novo, aquele ladrão sem vergonha e toda a corja dele continuar no poder,
eu pretendo fazer um plano B, e esse plano B é meio que segredo. Não posso contar realmente, porque é um negócio, arrisca muita coisa. Mas eu tenho um plano B. Não costumo ter planos B e falei no início que não. Então não é que eu estou me contradizendo. Estou dizendo que eu acredito no plano A. Mas eu sou inteligente o suficiente para colocar em retirada se for o caso de alguém me prejudicar minha vida ou da minha família. Não sou um burro chucro que só fica olhando lá para frente. Não, deixa eu pensar aqui. Deu tudo errado. Eu vou continuar pagando 27% de imposto sobre tudo que eu ganho? Eu vou continuar não tendo educação? Eu vou continuar sendo refém de um condomínio fechado porque o bandido está solto e eu, como homem de bem, estou preso? Não faz sentido. Então, se me der na louca, eu viro o plano B e eu já tenho toda a estratégia para fazer isso. Tenho, inclusive, amigos que vão me ajudar a fazer esse plano B. Mas, por enquanto, eu estou forte no plano A. Estou seguindo aqui, ó. Plano A. Descendo o pau nele. Vou dar tudo que dá ali, ó. Tudo que dá. Ninguém vai me tirar desse objetivo. Mas, se acontecer o pior, que é o pior, se acontecer isso, que eu duvido que vai acontecer... Por que eu duvido? Porque nós sabemos sobre as falcatruas naquela... Enfim, vocês já sabem. Então, só que agora os Estados Unidos vai estar monitorando, vai estar mais próximo, né? O Trump já vai ficar mais de olho ali e tudo mais. Então, possivelmente não vai ter tanta canalice. Então, acredito que nós vamos ganhar, acredito que nós vamos ter... E outra, vai ter uma bancada muito grande. E aí eu entrego para você, aqui de primeira mão, que também eu estou sendo muito convidado para entrar na política. Caramba, olha só, isso daí é só a gente que tá sabendo disso aqui, cara. E é verdade absoluta. É a primeira vez que eu falo sobre isso. Pô, se tiver um cara com o nível de qualidade que você tem, nível de exigência, que a régua é alta, eu vou ficar muito feliz de ver você lá, cara. Muito obrigado. Sabe por quê? Se puder contar com a minha ajuda, estou disponível. É isso aí, é ajuda, exatamente isso. Sabe por quê? Porque eu acredito que enquanto você falando, isso não é pra mim, deixa lá pros caras, é um jogo muito sujo, etc, etc, etc. Enquanto pensar assim, nós vamos ficar a hora inteira reclamando que não tem o suficiente nunca no governo para poder mudar tudo. Você entende? E tem muitos amigos meus que são muito bons que estão lá ainda. Né? Então eu passo treinamento para pessoas que você nem imagina. Eu treino Rony Gabriel, eu treino Lucas Pavanato, o próprio Nicolas pega truques comigo em alguns detalhes que ele vê sempre. Aliás, esses dias ele me repostou aí porque eu ganhei um hate das esquerdalhas, cambada e vagabundo, e o Nicolas me repostou na página dele. Eu ganhei 48 mil seguidores em 2 dias. Por quê? Porque há jogo junto. Eles precisam de uma base sólida para poder mudar as leis, que é o grande lance. Mudando as leis é que não vai entender, não interessa quem vai estar lá na presidência. A lei já foi mudada e a mudada é fundamento. Né? Se continuar colocando a saidinha e as coisas de audiência de custódia, os policiais vão continuar sofrendo. E mais mães de família vão ter os seus homens sendo mortos e não voltando para casa. Enquanto isso, o bandido vai voltar 10 vezes para a cidade. Entende? Então, enquanto não mudar a lei, o policial prende, a justiça solta. E assim por diante. Então, enquanto eu estou pensando nisso, eu ainda está entrando na minha cabeça. E se eu entrar, eu vou para deputado estadual. Bacana, cara. Muito bom. E essa foi a nossa última pergunta, Sardinha. E, primeiro, eu queria te agradecer pelo momento de estar aqui na sua casa, de conhecer você pessoalmente. Obrigado, Eli. Isso para mim é um sonho realizado, por ter conhecido você desde quando era criança. E agora poder estar vendo você pessoalmente, isso para mim é muito gratificante. E espero que tenha sido um episódio legal para todo mundo que assistiu. E o nosso quadro aqui, né, de Portas Abertas com Sardinha, foi um dos nossos episódios. E Sardinha, a gente começou com o quadro e a nossa ideia é fazer esse quadro com pessoas tão relevantes quanto. Tá. Então, quando acaba o episódio, a minha ideia é fazer o seguinte. Falar, Sardinha, quem que é a pessoa que você conhece que, se a gente fizer esse quadro de Portas Abertas, também seria uma pessoa super interessante para todo mundo ver, conhecer a casa dele, ter obras de arte em casa e tudo mais. Quem que você acha que é a pessoa que você conhece que você pode indicar para a gente poder fazer isso? Renato Cariani. Acho que seria uma boa. Porque é um cara que tem história de vida muito forte, um empreendedor nato, que foi para 2 ou 3 lugares diferentes, que é o fitness e a química. E ele é químico por formação. É meu amigo pessoal. É o maior influenciador fitness do mundo da atualidade. Ele e talvez o Chris Bumstead,
que é o nosso Mr. Olímpia também, o outro Mr. Olímpia, que é do bodybuilding, né? Mas acredito que o Renato seja um dos caras que mais vai contribuir para esse canal, porque ele gosta muito mais, como eu. Acho que os caras mais velhos, eles gostam muito mais de qualidade do que quantidade. Não, entendeu? muito bom. Não, então, fechou. Essa é a minha recomendação. Ótimo, vamos fazer com ele então, bora. Marley, muito obrigado, meu velho. Muito bom, cara. Prazer, tá? Obrigado, velho. Deus abençoe. Tamo junto, Deus abençoe. Te abençoe. Melhor para você. Fechou. Para vocês, muito obrigado por estarem aqui na minha intimidade. Com o maior prazer.